dia, hoje quinta-feira, 21 de maio, estamos dando início a mais uma reunião matinal. Por aqui segue a tensão política, ajuste fiscal ficou para junho. E qual o problema disso? O maior problema é que o governo tem que anunciar até amanhã o orçamento. Lembrando que no final de semana, Levi falou, se o ajuste fiscal não passasse de várias medidas essa semana, ele teria que elevar impostos. E é isso que deve acontecer e deve pesar na nossa bolsa. Algumas ações já vêm pesando aí durante a semana. BVMF, por conta do ágio, e aí pode-se até esses rumores de retirada da JCP, juros sobre capital próprio. Ambev é outra que tem ágio também, seria prejudicada, e principalmente os bancos. Nós reduzimos nossa exposição a bancos na nossa carteira Topic na segunda-feira, muito por conta desses rumores de JCP e também elevação de impostos. Elevação de impostos para as empresas é ruim para todos, além de te retirar dinheiro do consumo por conta dos gastos no passado por esse governo. Infelizmente, sempre notícias negativas. Vale destacar ainda, continuando com notícias negativas, IBC-BR e pesquisa mensal de empregos. O IBC-BR, que mede o crescimento econômico, demonstrou aí, veio pior do que esperado. A expectativa mediana era de uma queda de 0,5%, porém veio queda de 1,7%, março contra fevereiro. Na comparação anual, a expectativa era de uma alta de 0,7%, veio uma alta de 0,54% apenas. Na pesquisa mensal de emprego, a taxa de emprego esperada era 6,30, veio 6,40 para variar, mais um dado negativo. Bolsas lá fora em queda, acabaram de sair alguns dados relevantes. A parte de auxílio-desemprego praticamente em linha, 271 esperado, veio 274 mil em linha. O problema foi o índice, o índice de Chicago de atividade industrial, que veio abaixo do esperado. A expectativa era de um resultado basicamente neutro e veio uma leve queda. Isso acaba demonstrando aí que a economia americana vem demorando mais a se recuperar. Vale destacar os dados lá na China, que apresentaram melhora, o PMI industrial do HSBC, medido pelo HSBC, porém ainda mostrando uma retração. Por que uma retração? Abaixo de 50 pontos é retração, acima de 50 é expansão. A leitura preliminar veio 49,1 de maio, em abril foi 48,9. Mesmo com a melhora, ele veio abaixo das expectativas que eram de 49,3, é o maior nível em 2 meses, mas mesmo assim ruim, o minério apresentava alta, hoje mais cedo. Petróleo operando em alta também, diante da queda nos estoques nos Estados Unidos na última semana, e aí hoje, aproveitando isso, a commodity, petróleo, operava em alta. Isso pode significar o maior consumo nos Estados Unidos. Como esses dados que a gente falou são de abril ainda nos Estados Unidos, uma parte só de maio, pode ser que você tenha aí uma melhora no consumo, principalmente nos Estados Unidos. Aí antes de entrar no fluxo e também em empresa, eu vou passar aqui para o Danilo para ele comentar muito sobre oportunidades aí de investimentos, como é que abriu o índice aqui futuro e também o dólar. Bom dia, Danilo. Bom dia, Celso. Bom dia, XP. Bom, Celso, a nossa bolsa aqui no Brasil refletindo a movimentação das bolsas internacionais. Lembrando aí, o índice de atividade econômica no Brasil saiu abaixo das expectativas, isso refletindo negativamente no nosso mercado. O índice futuro trabalhando com queda de aproximadamente 0,5% no início dessa sessão, enquanto o dólar abriu neutro e posteriormente, aí depois dos dados de seguro-desemprego lá de Chicago, o dólar performou no campo positivo e trabalha com uma leve movimentação positiva na casa de 0,3% a 0,5% no início dessa sessão. Vale ressaltar que no pregão anterior, a gente teve uma desvalorização do índice futuro de 1,34%, o ativo fechou cotado a 55.200 pontos e o dólar também teve uma desvalorização acentuada de 1,26%. Vale ressaltar que o índice Bovespa trabalha há 3 dias de quedas consecutivas. Nós, por meio gráfico, nós estamos um pouco céticos em relação a essa queda. Nós gostaríamos de ver um leve repique para depois ele voltar a cair. Só para ressaltar, a tendência do Ibovespa não é mais de alta, a gente está indo bem em linha com o fundamento, tá, pessoal? Graficamente refletindo o fundamento. O mercado já não tem topos e fundos ascendentes, a gente já tem uma situação um pouco que chama a nossa atenção, um sinal de alerta aí no mercado. Agora a gente já tem um viés de baixa, entretanto uma tendência indefinida. Com essa sinalização, petróleo para cima, minério de ferro para cima, a gente identificou que alguns papéis sofreram muito nos últimos dias e tem a possibilidade de um repique que a gente vai tentar pegar alguns trades. Então de olho hoje em CSN, de olho hoje
em Uzi Minas, a gente vai ficar monitorando também as ações da Vale e da Petro. Por que da Vale e da Petro? A gente acredita que a Vale e a Petro elas têm espaço para elas voltarem a cair. No pregão de ontem nós finalizamos os trades que estavam em aberto, tanto em Petro quanto em Eco-Rodovias. O mercado sinaliza que ele pode ter um repique, qualquer movimentação para cima que Petro desenvolver, a gente vai tentar abrir novas vendas no papel e aproveitar novamente uma queda nesse ativo. A gente segue cético com o papel, nós não recomendamos exposição na ponta compradora, se for ficar apenas short. O posicionamento dos estrangeiros no último pregão. No índice futuro eles ficaram comprados em 1.884 contratos, seguem com um saldo de 84.520 contratos. Já em relação ao dólar, o dólar fechou aí com os estrangeiros compradores, porém um saldo bem tímido, 766 contratos foi o saldo dos estrangeiros e eles seguem com um saldo acumulado de 211.400 contratos. Gostaria de chamar a atenção, fica de olho também em MYPK3 para uma possível compra no pregão de hoje para Swing Trade. Desejo a todos um excelente dia, boa quinta-feira e bons negócios. Obrigado, Danilo. Fluxo aqui na casa ontem por locais foram net compradores em 54 milhões de reais. Há bastante tempo que a gente não vê um fluxo de locais na compra. Destaque na compra para Vale 5, Equatorial 3, Itaúsa, Klabin 11 e Fibria. Destaque na venda, Petro 3, Banco do Brasil, Even, Estácio e OIBR. Nas duas pontas, Ambev, Itaú, Petro 4, Bradesco e Croton. Os estrangeiros foram net compradores em 13 milhões de reais. Compraram BVMF, Smile, Ambev, Copel 3, Odontoprev 3. Na venda, Magnesita, Semig, Vivo 4, Marfrig, CCR. E nas duas pontas, Petro 3, Pão de Açúcar e Itaú. Destaque para Petro ontem, né? O pessoal viu aí, a gente até postou, a gente deu uma entrevista, a XP deu uma entrevista para Folha, né? Para Veja também. Ontem nós demos uma entrevista ao vivo para a Jovem Pan sobre Petrobras. A notícia, né, da Folha que falava sobre pedaladas contábeis, onde aparece até a XP, a gente não acreditava em pedaladas contábeis, mas diria que foi amoral a divulgação do balanço da Petro, quando ela fala de uma reversão de provisão. A gente já havia destacado isso, de 1 bi 295 da Eletrobras, que foi em maio, ela jogou no primeiro TRI. E utilizar o balanço anualizado, utilizando um resultado não recorrente. Fora isso, ela não fez a projeção do aumento da dívida líquida. Hoje está no nosso relatório matinal isso, né, o quanto estaria negociando a dívida líquida sobre EBITDA. Essa informação da Folha deu pano para a manga. Te deu uma entrevista ao vivo para a Jovem Pan ontem, por volta de 2h30. O Danilo colocou ao vivo aí no pregão, quem pôde escutar a gente na entrevista. E também, né, acabou que a CVM falou que vai investigar o relatório, né, da Petrobras. E a Petrobras ontem à noite já falou que estava correta, ela não via pedalada alguma nessa informação. A gente não acredita que pedalada pode utilizar isso, mas como eu informei no início, é amoral e ruim para a companhia, por conta de falta de transparência e credibilidade num momento bastante ainda delicado para essa companhia. A gente reitera a nossa exposição short com ativo, está na nossa carteira short, a gente elevou na segunda-feira de 15% para 20%, fiquem fora do ativo. Quem quiser manter o ativo, monte uma fence, mas a gente não recomenda exposição à Petrobras. Vale destaque hoje para a Gol, ela divulgou os dados operacionais e principalmente aí sendo afetada por uma menor demanda no mercado doméstico, fruto, né, dessa desaceleração econômica aqui no país. Vale monitorar a Gol, a gente prefere ficar fora do ativo, principalmente aumento de custos dolarizados e receitas em reais. A Sabesp, outro destaque, ontem no Batalha do Século a gente falou aqui, por fundamento é venda, aproveitem um momento. A Sabesp ontem caiu 4,64, a Fitch, a agência de rating, rebaixou o rating da companhia. Por quê? Crise hídrica, problema de geração de caixa, maiores investimentos. Lembrando que a ação subiu muito por conta do CEO da companhia que falou que ia reduzir os investimentos e a companhia estaria, digamos assim, na rota correta. E ontem, Geraldo Alckmin, ontem ou anteontem, ele afirmou que não vai diminuir os investimentos, vai acelerar. Ou seja, mais uma interferência governamental na companhia e para o lado ruim. Seguimos aqui, não tenho exposição em Sabesp e acho que vale a pena até um short no ativo. A Embraer anunciando aí um acordo com a Azul para venda de aviões, também jatos, o que pode impulsionar o ativo. Ela fechou uma venda de até 50 aviões, o E195 E2. Lembrando que ela já vem subindo a Embraer muito por conta desde terça-feira, que ela também fechou a venda, né, uma venda de 22 jatos para uma empresa chinesa. JBS aí confirmou aí a precificação de emissão de bonds. A Bradespar também quer emitir debêntures, está sendo bem aceita, as empresas
as emissões corporativas das empresas brasileiras lá fora. Lembrando, o Itaú, por exemplo, emitiu $1 bilhão lá fora, teve uma demanda acima da média. Vale destaque para a venda da Equatorial, várias, né, a PCP. O que era a PCP? É um fundo de participações geridos pela Vinci, era gerido pelo Pactual. Esses acionistas do Pactual saíram, né, esses sócios, montaram a Vinci, eles que gerem esse fundo de participações. Em fevereiro eles já tinham vendido 10% das ações da Equatorial. Venderam ontem no leilão mais 10%, R$700 milhões em relação à Equatorial, que subiu bem, esse ativo subiu bem, vale o destaque. A Eletrobras está aguardando aí informações sobre um decreto, né? Publicação do decreto presidencial sobre a renovação da concessão das distribuidoras. O que ela vai fazer? Ela vai vender essas distribuidoras, vai repassar para alguém? Várias distribuidoras no norte e nordeste do país geram um EBITDA negativo. É isso mesmo, geração operacional negativa. A Eletrobras deveria passar essas companhias, essas distribuidoras, para alguém que possa geri-las, privatizá-las nesse sentido. A gente segue cético com a Eletrobras e também está na nossa carteira short semanal. Destaque da nossa mesa de aluguel agora. Ontem, por incrível que pareça, Direcional, DIRR3, teve um destaque aí, é um nome, né, uma ação muito ilíquida e houve um aumento da demanda, atingindo 2,3 milhões de ações. Eu nunca tinha visto até no relatório de aluguel Direcional. O setor todo de real estate tem tido uma demanda muito grande. Rossi e Gafisa agora bastante demandados, além de Tecnisa e Cyrela. Tecnisa e Cyrela atingindo aí o aluguel sobre o free float acima de 10%. Petro 4, ontem mais um dia, 4 milhões de ações foram demandadas. O Petro 4 alcançou 126 milhões de ações short, é o mesmo patamar de 29 de abril, vale o destaque. E Ambev, vale a pena manter aí os olhos no ativo, aumentou ontem mais de 17 milhões de ações short. Uma parte por conta de JCP nesse problema. Então, quer dizer, a gente já falou, já vem avisando aqui. Os rumores de JCP, quais são os ativos mais afetados? BVMF, Ambev, depois bancos. Por quê? Porque são os maiores pagadores de juros sobre capital próprio e também porque tem um ágio elevado em compras de empresas passadas. BVMF em primeiro, mais afetado, Ambev e depois bancos. Por isso também que nós reduzimos bancos, e aí no caso Itaú, na nossa carteira Top Pick semanal. E isso acaba arrastando aí o índice para baixo. Por isso que a gente estava bem cético na semana com o índice, porque vários ativos, Petrobras, Vale e siderúrgicas, por um lado, menor demanda de aço e minério, e por outro lado, um setor que é bem grande na Bolsa, é o setor financeiro, com esses rumores de aumento dos impostos, contribuição social sobre lucro líquido, CSLL, e também esse problema do JCP. E aí você vai somando. Ambev também é outro ativo com problema no JCP. E BVMF, você já tem mais, deve ter aí uns 60% do índice Bovespa, né, de participação no índice Bovespa, que acaba puxando o índice para baixo. Eu vou ficando por aqui e nós voltamos no UFC a partir de 11h35. Um grande abraço a todos, um grande início de dia e cautela na bolsa. Abraço e até lá.